Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Dia 28 de janeiro de 2019, professor Eugésio Coutrinho na área, retomando os trabalhos de nossa lista de transmissão. Estamos iniciando hoje as atividades que incluem dicas diárias, áudios diários com dica de processo penal, dicas sempre rápidas, pontuais, envolvendo questões legais, jurisprudência, doutrina, enfim, atualizar da melhor maneira o nosso estudo do processo penal. Além das dicas de áudios, vídeos como esse compartilhado por meio de link exclusivo. Nossos vídeos com dicas e também com resolução de questões, lembrando que o material da resolução de questão ele é encaminhado em PDF juntamente com o link dos vídeos. Então vamos lá, sem demora, sem perder tempo, que Deus nos abençoe mais um semestre produtivo de dicas de processo penal, de aprofundamento no estudo do processo penal. Tranquilo? Então fiquem comigo que hoje nós vamos analisar um julgado recente do STJ, final do ano passado, final de 2018, no conflito de competência 150.712, o STJ fixou a competência da Justiça Federal para julgar o crime de ameaça envolvendo a Lei Maria da Penha, crime de ameaça no âmbito doméstico familiar, mas com uma peculiaridade. O sujeito que proferiu a ameaça, o ex-namorado da vítima, estava em território estrangeiro, estava nos Estados Unidos. E o meio utilizado para fazer a ameaça foi rede social. Isso mesmo, o sujeito fez a ameaça à ex-namorada por meio do Facebook. O STJ entendeu pela internacionalidade da conduta e, entendendo pela internacionalidade da conduta, fixou a competência da Justiça Federal para decretar as medidas protetivas de urgência prevista na Lei Maria da Penha, mas considerando a internacionalidade da conduta. Viu que beleza? Que interessante e muito atual o tema. Ameaça por meio de rede social envolvendo violência doméstica e familiar, o âmbito da Lei Maria da Penha. Vamos aprofundar então, coloquei algumas observações imprescindíveis a este estudo e também para relembrarmos a fixação da competência por meio do critério territorial, competência Rachon-Loss. Tranquilo, pessoal? Então, como eu já falei, a competência foi fixada pelo STJ para a Justiça Federal, considerando aí a internacionalidade da conduta. O STJ entendeu que se tratava de crime à distância. Por que crime à distância? Veja que os atos de execução do crime, o ato do sujeito entrar na rede social e fazer ameaça, foi nos Estados Unidos, foi no território internacional, no território estrangeiro. Mas a vítima tomou conhecimento do conteúdo da ameaça, ou seja, o sujeito conseguiu o resultado que queria, a vítima tomou conhecimento daquelas ameaças aqui no Brasil. Então olha que bacana, o crime ocorreu, os atos executórios no estrangeiro, eu tenho o resultado aqui no Brasil, o sujeito ele consegue o que ele queria, concretizar a ameaça aqui no Brasil, concretizar, eu digo, o teor da ameaça, as expressões da ameaça. Aqui no Brasil, o STJ entendeu pela internacionalidade da conduta, logo eu tenho crime à distância, competência da Justiça Federal. Tranquilo, pessoal? Muito beleza? Muito bacana? Precisamos relembrar aqui o artigo 109, inciso 5 da Constituição. Separei a leitura do inciso 5 do artigo 109 da Constituição, porque é ele que nos vai remeter a essa questão do crime à distância, sendo competência da Justiça Federal, e qual a condição para a Justiça Federal ter esta competência no crime à distância. Venha comigo aqui no artigo 109, inciso 5 da Constituição, vou fazer a leitura com vocês. Veja, o caput diz: aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 5, os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tem ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Aí você fala, beleza, Eugésio, eu tenho o crime de ameaça contra a mulher, o âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, tranquilo. Os atos de execução ocorreram nos Estados Unidos, no estrangeiro, o resultado no Brasil. Eu preciso apenas disso para falar na competência da Justiça Federal, como decidiu o STJ aqui no conflito de competência?
Veja que não. Veja que o inciso 5 ele fala os crimes previstos em tratado ou convenção internacional. E aí eu pergunto, o Brasil ele é signatário de algum tratado ou convenção internacional que tipifica esta ameaça, que tipifica este crime em análise? Não. Eu não tenho uma tipificação específica prevista em tratado internacional, não obstante o Brasil seguir várias convenções, vários tratados internacionais que visa a proteção da mulher. Mas em relação específica, que é o crime, como fala o artigo 109, eu não tenho. Qual foi a solução do STJ para chegar a essa conclusão da competência da Justiça Federal? O STJ, galera, ele utilizou a argumentação semelhante à utilizada pelo STF no recurso extraordinário 628.624. Aqui o STF ele tratou da questão envolvendo pedofilia por meio da internet. E a conclusão foi exatamente esta. Neste julgado aqui, o STF entendeu que o crime, os atos executórios, foi no estrangeiro, o resultado no Brasil, competência da Justiça Federal. E aqui, no que pese não termos um tratado internacional prevendo especificamente a figura do crime, eu tenho a Lei Maria da Penha, que traz as medidas protetivas de urgência, eu tenho a Lei Maria da Penha, que ela segue também acordos internacionais, compromissos internacionais, onde o Estado brasileiro assumiu dar esta proteção à mulher. Então veja aqui, utilizando a mesma linha de argumentação do STF quando decidiu a competência do crime de pedofilia por meio da internet, o STJ diz: crime de ameaça envolvendo violência doméstica, violência familiar, a violência no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, quando o resultado ocorrer no Brasil, ainda que os atos executórios forem no estrangeiro, eu falo aqui em crime à distância, competência da Justiça Federal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Isso porque, como eu disse, o STJ entendeu pela internacionalidade da conduta. Já que eu estou aproveitando o conflito de competência para fazer essas observações, cuidado para não confundirem crime à distância com crime plurilocal. O crime à distância eu tenho os atos executórios no Brasil e o resultado no estrangeiro, ou vice-versa, como é o caso analisado. Os atos executórios no estrangeiro, no caso aqui nos Estados Unidos, e o resultado no Brasil. Crime plurilocal é aquele crime que envolve mais de duas comarcas, duas ou mais comarcas. Imagina que no crime de homicídio, os atos de execução do homicídio foi na comarca X, o sujeito disparou, fez disparos de armas de fogo contra a vítima na cidade X, a vítima foi socorrida à cidade Y e lá na cidade Y veio a óbito. Lá na cidade Y eu tenho o resultado. Neste caso aqui eu falo em crime plurilocal. Por que crime plurilocal? Envolve duas ou mais comarcas. O nosso caso analisado no conflito de competência 150.712, que fixa a competência da Justiça Federal, é crime à distância. Beleza? Para não esquecer, veja, os atos de execução ocorreram no Brasil e eu vou ter o resultado no estrangeiro ou vice-versa. Os atos de execução no estrangeiro e o resultado no Brasil. Tranquilo? Vamos fechar falando o seguinte. Vão lá no artigo 70 do Código de Processo Penal. Vocês já sabem as regras de fixação da competência territorial. Inclusive, já trabalhamos aqui em dicas anteriores no semestre passado. E nós vamos ter, em relação à competência ration loss, ou seja, a competência em razão do lugar, aquela competência que leva em conta o local onde o crime foi praticado, a regra aqui, a teoria do resultado. Por que eu falo teoria do resultado? Porque é competente, regra geral, o local onde o crime se consumou. O local da consumação, o local da infração é a regra para fixar a competência com base na teoria do resultado. No caso de tentativa, eu falo aqui no local onde teve o último ato de execução. Se eu falo de um crime tentado, ou seja, o crime que não se consumou, o local, obviamente, com a competência territorial
para julgar este crime é onde houve o último ato de execução. É isso que eu tenho aqui no artigo 70 do Código de Processo Penal. A nossa regra geral, teoria do resultado, local da consumação do crime, onde o crime se consumou, lugar da infração. Veja que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º vai nos ajudar a desenvolver aqui esse conflito de competência do STJ e a gente aprofundar no tema. Se eu analiso aqui o parágrafo 1º do artigo 70 do Código de Processo Penal, eu tenho o seguinte: se o crime, a sua execução, iniciou no território nacional, a execução do crime iniciou no Brasil, mas a consumação se dar no estrangeiro, veja que é crime à distância também, mas é o inverso do que foi julgado. Neste caso aqui é o inverso, o parágrafo 1º do artigo 70. O crime iniciou a execução no Brasil, mas o resultado se dar no estrangeiro. A competência aqui no caso será do lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então veja, regra geral, a teoria do resultado, onde o crime se consuma. Mas se eu estiver diante de um crime à distância, ou seja, professor, o crime ele não consumou no Brasil, ele começou a ser praticado no Brasil, mas consuma no estrangeiro, eu vou ter aqui, para fixar territorialmente a competência do Brasil, o lugar onde se cometeu o último ato de execução. Agora veja o inverso, parágrafo 2º, que é justamente o que está analisado aqui no conflito de competência. Veja o que eu tenho aqui no parágrafo 2º do artigo 70. Imagine que o último ato de execução foi praticado fora do território nacional, que é o caso aqui desse crime de ameaça, onde o ato de execução ocorreu nos Estados Unidos, mas o resultado eu tive aqui no Brasil. Então veja o parágrafo 2º. O último ato de execução foi praticado fora do território nacional. A competência será do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou, no caso de tentativa, devia produzir o seu resultado aqui no Brasil. Moral da história, nesse conjunto combinado aqui do nosso conflito de competência 150.712 com o artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência para julgar este crime será da Justiça Federal e no caráter aqui territorial de onde ele produziu o resultado, ou seja, de onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo da ameaça. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Espero ter sido claro, espero que nossa dica de hoje tenha ficado bacana. STJ tem um conflito de competência dizendo que internacionalidade da conduta do crime de ameaça, onde, por meio da rede social, o sujeito pratica o ato nos Estados Unidos, mas a vítima, por meio da rede social, toma conhecimento no Brasil, internacionalidade da conduta, competência da Justiça Federal, e vocês já sabem o artigo 70, parágrafo 2º, no caráter territorial, no critério territorial do local onde se consumou aqui no Brasil. Só para arrematar, vocês não podem esquecer que a competência territorial ela é relativa. Eu complementei o nosso estudo com o artigo 70, que traz aí a regra da teoria do resultado, mas a competência territorial ela é relativa. Ou seja, se o juiz ele não declinar de ofício, ou então, se não houver arguição da parte interessada no momento oportuno, eu tenho a prorrogação da competência. Tranquilo? Até nossa próxima dica. Vamos continuar a semana toda com áudios, vídeos, resolução de questão, que o nosso objetivo aqui é vocês matarem processo penal na prova. Grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto!